mercado de marketing digital acabou em 2023. Muito do que a gente via até hoje não vai mais dar certo. Lá atrás, em 2016, quando eu fiz a minha primeira venda no mês de setembro de 80 e poucos reais, eu jamais imaginaria que a gente iria evoluir para onde a gente evoluiu, e eu nunca veria eu tendo que tomar as decisões e seguir o caminho que eu estou seguindo aqui na empresa. Se você for olhar como que esse mercado surgiu, um mercado que muitas vezes a gente acaba confundindo com o mercado de marketing digital, que na verdade é o mercado de infoprodutos, o mercado de educação, que usa do marketing digital como meio para ser vendido, ele nasceu numa informalidade. Talvez no que a gente pode falar na quebra do sistema educacional existente até então. Até aí 2010, 2012, toda a forma de transmissão de conhecimento formal que existia no Brasil era baseada em uma sala de aula, onde um determinado professor entrava, subia numa bancada, começava a escrever num quadro ou passava slides, e aí você tinha dezenas ou até centenas de alunos que ficavam numa carteira anotando e aprendendo. A única forma, basicamente, de se aprender alguma coisa era procurando alguma instituição de ensino, indo para uma sala de aula e assistindo um professor dar aula. Mas quando o YouTube começou a se popularizar, junto com ele, começaram a se popularizar vídeos, que no início eram muitos vídeos de meme, vídeos de humor, vídeos de pessoas que simplesmente apareciam aqui para tentar entreter outras pessoas. Um dos exemplos disso, lá dos primórdios, é o Felipe Neto, o próprio Whindersson Nunes e tantos outros que acabaram sumindo pelo caminho. Só que, em determinado momento, algo aconteceu. As pessoas começaram a ver que poderiam produzir conteúdo no YouTube para ensinar outras pessoas. Professores poderiam usar a internet para compartilhar as experiências profissionais que eles tinham e dessa forma atingir milhares ou até milhões de alunos de forma simultânea. O mercado de vendas de infoproduto, venda de cursos online, da venda de educação online, surgiu de uma demanda reprimida de várias pessoas que não queriam mais ter que se deslocar, ir para uma sala de aula para aprender um determinado conteúdo. E aí, lá atrás, em 2014, 2015, 2016, a gente teve a tempestade perfeita. A gente tinha milhões de pessoas buscando por educação barata, por uma qualificação sem ter que pagar uma matrícula caríssima de uma faculdade ou de um curso técnico, e a gente tinha tráfego de forma barata. E nesse meio do caminho, a gente tinha o marketing digital, que nessa época oferecia tráfego a um custo muito barato e uma entrega orgânica explosiva. O que isso fez com que as pessoas que começassem a produzir conteúdo e tentassem vender qualquer coisa via marketing digital, especialmente cursos online, ali ao longo desses anos 14, 15, 16, 17, conseguisse imprimir dinheiro. Quando eu comecei lá atrás, em 2016, eu simplesmente criava um anúncio no Facebook, pagava pouquíssimos centavos no clique, mandava aquela pessoa para uma página de vendas e eu conseguia, como afiliado, ou seja, recebendo uma fração do valor total do produto, eu conseguia ter lucro. Ou seja, um produto custava, vamos supor, R$300, eu recebia 50% de comissão, que descontando as taxas me daria R$130, eu ainda conseguia fazer tráfego que custava barato o suficiente para que eu, recebendo metade do valor do produto, eu ainda conseguisse ter lucro só com essa diferença. Pois é, isso acabou, isso não existe mais. O mercado foi evoluindo, os anos foram passando e ao longo do tempo as pessoas viram que depender exclusivamente de tráfego pago não iria mais funcionar. Que você precisaria ter uma estratégia elaborada de lançamento, uma estratégia um pouco mais robusta para conseguir fazer as vendas. E o mercado começou a se profissionalizar. Por outro lado, como era um mercado extremamente lucrativo, a tendência era que cada vez mais pessoas continuassem a entrar no mercado. Mas o que acontecia? A gente tinha várias pessoas que não queriam aparecer, as pessoas de bastidores, afiliados, coprodutores, especialistas em marketing digital que não queriam produzir conteúdo, não queriam dar aula,
E do outro lado, a gente tinha bons professores, pessoas que muitas vezes já tinham alguma audiência na internet, mas não sabiam fazer uma estrutura de venda. E aí começaram a nascer as parcerias entre especialistas e coprodutores. E ali, a partir de 2018, muitas agências de lançamento começaram a nascer, que foi exatamente o caso da minha. Como que eu fazia? Muitas vezes eu pegava um expert que estava começando a construir uma audiência, alguém que tinha um potencial de crescimento, eu pegava o meu conhecimento, agregava junto com o dele, a gente entrava no risco, a gente dividia os custos e a gente dividia 50% do resultado. Então, uma vez que o lançamento desse lucro, a gente pegava meio a meio. Então a gente tinha uma imaturidade dos próprios produtores que sabiam que precisariam de profissionalizar a própria operação e especialistas em marketing digital que queriam entrar no mercado ou queriam atrair bons produtores e não terem teto de ganho. Porque a partir do momento que você está dividindo o lucro, significa que você não tem teto de ganho. Se o lucro foi 100, você ganha 50. Se o lucro foi 1.000, você ganha 500. Se o lucro foi 800 mil reais, você vai lucrar 400 mil reais se essa divisão for meio a meio. E durante muitos anos o mercado se sustentou dentro dessa premissa. E aí em 2020 veio a pandemia. Aquela demanda por educação online que vinha crescendo de 2014, 2015, 2016 até 2020 simplesmente explodiu. Porque até 2020 muitas pessoas ainda tinham restrição com compras online. Muitas pessoas ainda não estavam habituadas a assistir aula por aqui, pelo YouTube ou por uma plataforma qualquer de streaming. Muitas pessoas também não compravam online e ainda tinham esse receio. Até que começaram os lockdowns. Começaram a acontecer os fechamentos das cidades e as pessoas começaram a ser obrigadas a buscar na internet todo o entretenimento que elas poderiam ter e todo o conhecimento que elas poderiam adquirir. Ao longo desse ano de 2020, quem estava bem posicionado no mercado digital conseguiu fazer uma quantidade de dinheiro que provavelmente não conseguiu fazer em nenhum dos outros anos somados. E é muito pouco provável que para muita gente o ano de 2020 ainda tenha sido o ano mais lucrativo da vida deles quando a gente fala do mercado digital. Só que o que aconteceu? Da mesma forma que várias pessoas foram forçadas a consumir online, inúmeras outras pessoas começaram a ver o digital como uma oportunidade. Então, essa demanda começou a ter um descompasso e toda vez que você tem um descompasso entre demanda e oferta, quando você tem uma demanda muito mais alta, a tendência é que a oferta aumente. E o que aconteceu? A oferta foi aumentando, até o momento que as coisas começaram a abrir. Então a gente começou a ter uma queda na demanda pelo digital. Alguns experts e algumas agências começaram a ter muito mais dificuldade para ter lucro. Então, aquelas pessoas, aquelas empresas que não conseguiram reduzir o CAC, ou o custo de aquisição do cliente, por meio de conteúdo, de produção de conteúdo, de um crescimento orgânico, ou não conseguiram aumentar o LTV, o Lifetime Value dos próprios clientes, começaram a ter que diminuir o tamanho da própria operação. E como que as agências foram brutalmente impactadas? Muitas agências foram crescendo ao longo dos anos naquele modelo meio a meio. A agência ia pegando vários experts, 2, 3, 4, 5, 6, 7 experts naquele modelo meio a meio, e toda a receita que aquelas agências tinham dependiam exclusivamente do resultado daqueles experts. Qual que é o grande problema? A partir do momento que os experts começaram a crescer muito, especialmente a partir do ano de 2020, 2021, 2022, muitos deles quiseram tentar fazer voo solo, construir o próprio negócio e não ter que dividir uma parcela tão grande com uma agência. E essas agências começaram a sofrer, elas começaram a ter as margens espremidas. E aí você pode estar pensando, Marcelo, mas é muito fácil, é só uma agência trocar o expert. Se um expert sai, ela pode buscar outros experts. Existe um prazo de maturação desses experts. Ou seja, eu estou pegando alguém que nunca fez um lançamento, é pouco provável que logo de cara esse expert vai me dar uma receita grande o suficiente, logo no início, que justifique ou que consiga pagar um custo operacional de uma agência bem estruturada. Por exemplo, aqui no caso da VK hoje, nós somos 26 pessoas.
quando eu vou pegar um expert novo ou um projeto novo, a gente aloca entre 4 e 7 pessoas para aquele projeto. Um projeto que está começando agora, que muitas vezes tem audiência, mas que não vai ter um faturamento estratosférico, que é a maioria dos casos, ele não consegue pagar esse custo operacional. Por outro lado, eu não consigo fechar no meio a meio, 50-50, com experts que muitas vezes já têm uma estrutura própria e que estão faturando 30 e que estão faturando 3, 4, 5 milhões de reais por ano. Por quê? Se essa pessoa já tem um negócio estruturado, ela não está saindo do zero e eu vou pegar 50% do faturamento dela, significa que eu tenho que dobrar o resultado, dobrar o faturamento, mantendo a mesma margem para que aquela pessoa ganhe no próximo ano exatamente a mesma coisa que ela estava ganhando sem que eu estivesse presente. E quando a gente está falando de um negócio que já fatura alguns milhões de reais por ano, a gente sabe que não é tão simples, que não é só você plugar meia dúzia de coisas que pronto, o resultado vai sair de 4 para 8 milhões de reais, principalmente mantendo a mesma margem. Eu vi que existem experts, existem agências que continuam trabalhando no modelo meio a meio, inclusive a gente tem projetos que a gente tem meio a meio e que a gente se torna sócio desses experts, a gente abre uma empresa e a gente coloca uma equipe dedicada para esses experts, mas a gente viu que continuar crescendo a VK, a minha agência, no modelo que era o padrão de mercado anteriormente, iria levar a gente para ficar enxugando gelo. Então, qual que foi a grande decisão que a gente tomou agora em 2023? Nós começamos a buscar outros experts que já estão mais estruturados, outros projetos que já têm um faturamento, mas agora a gente trabalha fazendo o lançamento e fazendo a operação desses experts com um valor fixo e mais uma remuneração variável infinitamente menor do que os 50%. O que isso significa na prática? Que hoje eu consigo sentar com um expert que muitas vezes está faturando 3, 4 milhões de reais por ano, que tem uma equipe super enxuta e que eu consigo plugar a minha estrutura na dele com uma remuneração fixa e dessa forma eu consigo ajudá-lo a ganhar mais dinheiro já no curto prazo e isso me dá uma previsibilidade. E aí, como que a gente divide essas prestações de serviços que a gente está atuando aqui? E antes de continuar, lembra de se inscrever no canal, deixar o joinha, ativar o sininho para o YouTube, reconhecer que esse conteúdo é legal e distribuir ele para mais pessoas que precisam, muitas vezes, de dar uma oxigenada ali na visão do próprio negócio. A gente está criando vários modelos diferentes, a gente está fazendo adaptações, mas hoje a gente tem basicamente 4 planos. O primeiro plano, gestão de tráfego. Hoje nós temos 4 gestores de tráfego internos aqui, que a gente trabalha só com gestão de tráfego para lançamentos ou para e-commerce, por exemplo, e que a gente tem, obviamente, um ticket muito mais baixo do que se a gente pega um escopo maior. Então, tem uma empresa de lançamentos que quer um gestor de tráfego com experiência, com gestores de tráfego que já investiram mais de 10 milhões de reais em tráfego, um só deles já chegou a investir 15 milhões de reais em tráfego. Olhando para o próprio negócio, a gente consegue ajudar. Outra forma é que a gente ajuda, além da parte de tráfego pago, a gente entra com construção de página, a parte de CRM e automações de ferramentas tipo gestão de Active Campaign, ManyChat, Typebot, enfim, a gente trabalha toda a infra do negócio, junto com a construção das páginas, junto com o tráfego pago, a edição de vídeo e a recuperação de vendas. Ou seja, você tem um projeto, você tem um lançamento que você está com dificuldade de design, você não tem tráfego pago, você não tem um bom editor de vídeo, a gente consegue te ajudar fazendo isso tudo para você. A gente tem um outro plano que, além disso tudo, a gente ainda entra com a construção da copy do lançamento, ou seja, a gente faz a copy do lançamento para você e ainda constrói a sua linha editorial. Esse terceiro plano, muitas vezes, é para negócios que estão querendo uma revisão, que estão precisando de uma oxigenação, inclusive em termos de linha editorial e copy, e tem um outro que a gente entra, inclusive, na construção do produto. Então a gente tem uma equipe hoje de pedagogia que é especializada em construção de produto e melhoria do aprendizado do aluno. Esse plano a gente vende, na maioria das vezes, para empresas que querem criar um braço de lançamentos de infoprodutos. Ou seja, são empresas que estão capitalizadas, são empresas
que muitas vezes já estão no mercado fazendo outras coisas e querem contratar uma outra empresa e terceirizar até a construção, a idealização do produto. E aí é óbvio que quando você quer só tráfego pago, tem um determinado valor e a gente analisa caso a caso, a gente monta um plano específico para você, e se você quer absolutamente tudo, existe um outro plano que é consideravelmente mais caro, investimento bem maior, mas que a gente vai desde a construção e ementa do seu curso até o momento que a gente vai fechar carrinho, até subir as aulas dentro da plataforma e até, se precisar, dar o primeiro nível de suporte para os seus alunos. Se por acaso algo que eu falei aqui fez sentido para você e você quiser me mandar uma pergunta mais direcionada, me manda um direct lá no Instagram, deixa aqui nos comentários. Ou, se você tem interesse em contratar a gente para algum desse tipo de serviço, é só você preencher um formulário que tem logo aqui abaixo, tem um link aqui, é só você clicar, preencher, que a gente vai entrar em contato e tentar montar um plano legal para você.